Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui do Laranja Pulsante, dessa vez para falar de Copa do Mundo de basquete. E para tratar desse assunto, eu trago aqui mais uma vez ele, que é figurinha carimbada em nosso canal, Lucas Guanais. Fala Lucas, beleza? Salve galera, tudo certo? Falar aí agora de seleções, né? Eu sou um entusiasta do esporte de seleções. Eu acho o futebol de seleções muito mais legal que de clubes. Eu gosto de basquete de seleções também. Por tudo que envolve contexto histórico também, entre às vezes os adversários, pode acontecer. A gente pode acabar aprendendo muita coisa também. E Copa do Mundo em qualquer esporte, para mim, já é muito legal. No basquete, então, nem se fala. Vamos bater um papo aí rapidão e vai começar, hein? Sim, é aquele clima bem particular, né? Totalmente diferente do que a gente vê em outros torneios, por mais que o nível técnico seja alto quanto é a de uma Copa do Mundo, é totalmente diferente, né? Até quem não acompanha tão a fundo, chega nessa época do ano, acaba se familiarizando mais com o esporte, muda sua rotina para acompanhar os jogos, se bem que dessa vez vai ser um pouco difícil, né? Né? Jogo na China, os mais tranquilos ou menos complicados são às 9 da manhã, né? O resto é tudo jogo 5 horas, 6 horas da manhã. E é aquele horário ingrato, né? É aquele horário que é muito cedo para você acordar e é muito tarde para você ficar acordado esperando o jogo. Então é uma escolha difícil para a galera aí. Exato, é um horário bem difícil. Eu acredito que não só para quem está assistindo, mas para os próprios jogadores aqui, se for parar para pensar, dos países sul-americanos, vão ser os que mais vão sofrer. Quem já está há algum tempo atuando na Europa, talvez sofra um pouco menos para se adaptar, até por isso eles já embarcaram para a China um pouco antes, com uns 15 dias já, para ver se essa questão do fuso horário é um pouco sanada, né? Ou até no caso do Brasil, né? Que ainda fez uma escala na França para ir aos poucos, né? Não fazer um negócio muito brusco. Apesar daqui para a França não ter uma grande diferença, mas já vai aliviando um pouquinho também. E é interessante porque o centro do basquete mundial é os Estados Unidos, né? E o campeonato mundial está acontecendo do outro lado do mundo. Mas vale salientar que, bom, primeiro, dificilmente um torneio FIBA ia acontecer dentro dos Estados Unidos, né? Porque eles são muito mais NBA que FIBA. Mas a China, ela está crescendo demais no cenário internacional. O interesse do basquete, também capitaneado pela NBA, a gente tem que salientar isso, mas está crescendo bastante o interesse do chinês pelo basquete. E é até por isso que está sendo lá num país fora assim do eixo Europa, América Latina de novo. A última edição foi na Turquia, que tem uma parte na Europa, mas já é leste europeu e outra parte da Turquia fica na Ásia. E agora mais um torneio na Ásia e pode ter certeza que vai ter audiência, vai ter público, porque os chineses estão crescendo bastante aí no cenário internacional. O interesse chinês está bem em alta. Tanto é que várias estrelas da NBA fazem passagens pela China, né, durante suas férias, às vezes durante a pré-temporada, participam de programas, clínicas, aparecem para o público, etc. Porque realmente o interesse está crescendo e, claro, como tudo não é baseado apenas no interesse do público, o mercado consumidor do basquete também chinês é bem promissor. Então há um direcionamento para esse tipo de mercado da asiática, né? Principalmente da China. É bacana você falar desse contexto, porque para quem não acompanha pode se surpreender de falar, pô, Copa do Mundo na China, o país tem tradição, e realmente é exatamente o que você falou. É um mercado novo em ascensão, vários jogadores têm migrado para o basquete chinês, talvez o maior exemplo aí talvez seja o Luiz Scola, né? Campeão com a seleção argentina em 2004 nas Olimpíadas. E eles têm feito investimento pesado, então é importante salientar para quem não está habituado ainda ao cenário do basquete mundial. É um novo mercado que vem a cada ano investindo mais dinheiro, vem se fortalecendo, atraindo novos investidores, tudo de uma maneira bem rentável, como também a China já tem protagonizado no futebol aí com alguns anos a mais de experiência. Mas vamos lá, acho que a gente já deu para dar uma contextualizada legal.
Vamos começar falando então, dando uma repassada na tabela, né? Muita gente, sorteio aconteceu há mais de 2 meses, muita gente ainda não se recorda ou ainda não acompanhou. São 32 equipes que vão disputar a Copa do Mundo, dividido em 8 grupos com 4 integrantes em cada. Cada grupo tem sede numa cidade, obviamente eu não vou me arriscar a falar o nome das cidades chinesas, porque eu não quero passar vergonha aqui. Mas vamos lá. Ah, dá pra falar. Não, eu vou passar Tenta aí. essa. É um mero detalhe, vou deixar pra lá. Vamos lá, no grupo A então, tem Costa do Marfim, Polônia, Venezuela, China. No grupo B, Rússia, Argentina, Coreia e Nigéria. No grupo C, Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. No grupo D, Angola, Filipinas, Itália e Sérvia. No grupo E, Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão. No grupo F, o grupo do Brasil, prestem bem atenção, Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. Claro, Brasil também. No grupo G, República Dominicana, França, Alemanha e Jordânia. E fechando as chaves no grupo H, Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. As equipes vão se enfrentar em turno único dentro dos grupos e os 2 melhores avançam à próxima fase. Lucas, o que você achou desse sorteio aí e também desse formato, né? Na última edição foram 24 equipes, agora subiu o número para 32, um formato que num primeiro momento lembra bem, para quem não está tão familiarizado com basquete, lembra bem a Copa do Mundo de futebol. É justamente uma comparação que eu ia fazer, né? Esse formato de 32 times com 8, dividido em 8 grupos com 4 cada, lembra realmente o futebol. E só que a semelhança para na primeira fase, né? Que assim como no futebol, classificam os 2 primeiros. Só que a semelhança para aí. Acho que é até bom adiantar um pouquinho o formato de disputa, porque o que acontece? Ao invés de já terem confrontos eliminatórios igual ao futebol, no futebol, classifica os 2 primeiros e o primeiro do A pega o segundo do B, oitavas de final, quem perdeu tá fora. Aqui não. Aqui, os 2 primeiros do A e os 2 primeiros do B farão um novo grupo com 4 integrantes. Os 2 primeiros do C e do D farão mais um grupo e assim por diante, né? Então, na segunda fase, a gente tem mais 4 grupos com 4 integrantes cada. Novamente, eles se enfrentam em turno único e aí os 2 primeiros avançam de novo. E aí sim teremos nas quartas de finais o confronto eliminatório, série única, né, partida única, não tem melhor de 3, melhor de 5, nada disso, é confronto olímpico aí, primeiro de um grupo contra o segundo do outro e por aí vai. Enquanto isso, lembra dos eliminados da primeira fase? Então, eles não vão para casa, eles formam outros 4 grupos com 4 integrantes cada, para definir a classificação do 17º ao 32º. É mais para cumprir tabela ali e fazer pontos no ranking, certo, da FIBA. Mas não serve para muita coisa além disso, não existe uma repescagem, eles não voltam para a competição depois disso. Voltando para o mata-mata, quem perder das quartas de final se enfrenta em 2 séries para definir do 5º ao 8º. Então, na verdade, não é igual ao futebol que, conforme você vai perdendo, vai tendo um escalonamento por saldo e tal. Tem confrontos até esgotar, assim, eles espremem a laranja até o final para definir certinho todas as classificações. Então o Brasil tem garantido, não só o Brasil, todas as seleções têm garantidos pelo menos 6 jogos nesse Mundial. Eu acho um formato interessante. O basquete ele é um dos principais esportes do mundo. Ele pode não ter a força do futebol, mas ele comporta 32 seleções. Eu acho que é possível sim. Temos o torneio africano, por exemplo, também é muito forte, o asiático é muito forte, na América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina, é bem consolidado, o México, não como futebol, mas também aí tem uma seleção que já teve bons jogadores, então eu acho que comporta sim, sabe, e eu acho interessante aumentar os números de participantes para também expandir o interesse da modalidade ao redor do mundo, né? Na mesma toada, e também gera mais dinheiro, né? Na mesma toada aí dessa possível expansão da Copa do Mundo de futebol, essa expansão da Copa do Mundo de basquete, eu acho que vem bem a calhar. Até porque, para evitar ainda mais de grandes astros ficarem de fora, porque aconteceu muito isso nas últimas edições, e ficarem de fora por desclassificação, tá? Não por pedir dispensa, igual a gente vai falar daqui a pouco. Então eu acho interessante, sim, é válido,
E não deixa de ser um teste também, é algo que pode ser mudado para a próxima edição ou para a edição seguinte. E aproveitando essa deixa também, muita gente se pergunta qual é a frequência da Copa do Mundo. Ela acontece, assim como no futebol, de 4 em 4 anos. Mas, devido à concorrência com o pote da bola quadriculada, a FIBA decidiu adiar um ano no seu calendário. Então, desde 74, se eu não me engano, que a edição era disputada simultaneamente, né, no mesmo ano que a Copa do Mundo de Futebol, até 2014, foi feito um adiamento de um ano para que não houvesse um conflito de interesses. Então, a partir desse ano de 2019, a Copa do Mundo está sendo disputada um ano depois da Copa do Mundo de futebol, e assim vai acontecer na próxima edição, que vai ser disputada nas Filipinas, no Japão também. Então, é um ponto interessante a gente observar que há uma preocupação, há um embasamento também no futebol para que fosse feito esse regulamento, para que fosse pensado para evitar esse conflito de interesses. Então é sempre bacana a gente ver uma interferência positiva de um esporte como forma de aprendizado e aperfeiçoamento, como você mesmo falou, que as equipes não serão desclassificadas. Obviamente elas não voltam para a competição, quem não avançar para a segunda rodada, mas elas têm mais calendário do que a gente vê no futebol, e isso garante, como você falou, não só uma visibilidade maior, um potencial de desenvolvimento, mas pensando em competições futuras, né? De ranqueamento, porque isso vai ser importante já para o ciclo olímpico, para competições continentais, enfim, tudo mais. Eu acho bem bacana isso, e é um aspecto legal que muitas pessoas acabam deixando passar, muitas organizações de campeonatos acabam deixando passar, pensando somente na premiação final das equipes que vão avançando, e esquecem que há sim um outro elemento importante, que é observar a participação de todos os clubes envolvidos, né? Que é um exemplo bem legal disso, até ia pedir para você completar depois com as informações de como o Mundial vai classificar para a Olimpíada. Eu tenho aqui da América, né? Os 2 melhores da América do Sul estão classificados para a Olimpíada, não é isso? Isso. Isso, então. Olha só, quem que a gente tem da América do Sul aqui? Da América Latina, na verdade, né? Ou do Sul só? Na verdade, é da América Latina. Então, você pode incluir aí Estados Unidos, Canadá, são concorrentes de peso para o Brasil nessa caminhada, pelo menos via mundial, para as Mas é Olimpíadas. da América Latina. Isso, América Latina. Tá bom. Não, mas aí Estados Unidos não está na América Latina, nem o Canadá. Não, mas eles acabam junto. Na verdade, não é América Latina ou América do Sul. É tratado como América de uma forma geral, né? Então, América, certo. isso. É Américas, Europa, Ásia, África e, no caso, Oceania. São por continentes mesmo. Então, gente, voltando aqui então, para ficar mais certo o exemplo que eu dei, ó. Vamos lá, temos Estados Unidos, Porto Rico, República Dominicana, Argentina, Brasil e Canadá brigando aí por 2 vagas diretas, tá? Não são só essas 2 que vão para a Olimpíada, mas são essas 2 que vão classificar via mundial. Então, você pode pensar o seguinte, olha só, o Brasil, os Estados Unidos já é tido como certo, tá? Que vai ficar entre os 2 melhores da América, que são os que vão para a Olimpíada direto. Então, depois dos Estados Unidos, você tem ali uma Venezuela que provavelmente vai avançar para a segunda fase, mas não sei se passa da segunda, a gente vai falar disso já. Uma Argentina com um caminho mais fácil, um Porto Rico com um caminho muito difícil, o Brasil com um caminho muito difícil, assim como a República Dominicana e o Canadá também. Então, olha só, vamos supor que aí houvesse um tropeço da Argentina, ou que, vamos considerar assim, como todas as equipes, exceto Estados Unidos e Argentina, têm um caminho difícil, a definição para quem seria o segundo da América poderia ficar para essa disputa aí entre o 17º e entre o 32º, ou naquela repescagem do mata-mata que eu falei, né, do 5º ao 8º. Então tem ainda competição. Não é também apenas a definição, né? Então há o que se disputar. Não é treinadores fazendo testes, seleções, colocando jogadores que não tiveram tanto tempo de quadra assim. Não, serão jogos importantes ainda assim.
e preenche bastante esse calendário. E aí já entra também um ponto que você mencionou até anteriormente, da questão da junção, né? Porque a gente para analisar a tabela de chaveamento e pensando nessa junção do grupo A com o grupo B, do grupo C com o grupo D, é exatamente o que você falou. O caminho do Brasil não é dos mais fáceis, longe disso. Talvez na primeira fase talvez não seja tão difícil quanto está a vida. Vamos pegar aí, por exemplo, da República Dominicana, que tem França e Alemanha já logo de cara. Mas se você pensar que o Brasil vai cruzar o caminho dos Estados Unidos, e por mais que os Estados Unidos não vá com a força máxima, bem longe disso, ainda tem uma Grécia que provavelmente vai se classificar junto e compor esse grupo aí na segunda rodada. É bem delicada a situação. Mais pra frente a gente vai falar um pouco de como chega o Brasil pro Mundial, mas a princípio é um cenário um pouco conturbado. Mas tem um ponto importante que eu queria destacar, é que é um campeonato de tiro curto. Então muita coisa pode acontecer. Os jogos serão disputados, as equipes, pelo menos na primeira rodada, elas entram em quadra dia sim, dia não. Depois, conforme o campeonato vai avançando, principalmente na segunda rodada, os jogos ainda não foram definidos exatamente as datas e os locais de partidas, ainda vai ser definidos os horários e tudo mais, mas há possibilidade dos times voltarem a atuar em 2 dias consecutivos, até porque é um campeonato de tiro curto, então começa nesse sábado, dia 31, e a decisão é já no dia 15 de setembro, ou seja, são 15 dias para definir muita coisa. Como você acha que as equipes vão se comportar diante dessa situação de um calendário enxuto? Coisa que muitos jogadores não vivenciam isso na NBA, que é um calendário, principalmente, né, que é o grande mercado de basquete mundial, que é um calendário extremamente extenso. Eu acho que não haverá tanto problema assim, né? Até voltando a fazer uma analogia com o futebol, que o time que chega aí na semifinal da Copa do Mundo faz 7 jogos em 30 dias. Aqui você faz 3, 6, quem chega no final, né? 3, 6, 7, 8, 9 em 15. Mas no basquete isso é relativamente comum. E quanto à NBA, apesar de haver reclamação dos atletas, mas até a temporada retrasada havia muito desses jogos consecutivos que eram os chamados back-to-backs, né, lá na NBA. Isso foi reduzido um pouco, né, para evitar possíveis lesões e tudo mais, mas eu acho que não haverá tanto problema nesse sentido, porque houve uma preparação de todas as seleções há mais de um mês, né, que praticamente todas as seleções estão treinando aí e já se preparando para isso. E o interessante é que com esse sistema, né, você tem que chegar com o time redondinho logo de cara. Não que em outras competições você não tenha, tá? Mas a diferença é que com esse sistema você não tem muito como acertar em treinamentos. Se você teve um erro na primeira partida, você vai corrigir erro na segunda partida. Os treinamentos quando existem, são super leves, né, até para não ter uma sobrecarga nos jogadores. Então você tem que meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Você assiste vídeos e tenta corrigir no próximo jogo. Se der, beleza. Se não der, um abraço. Então acontece um pouco isso. Quanto à parte física, eu acho que os atletas sentem um pouco, mas é algo mais da cultura do basquete, não é tão se estranhar tanto assim. Um jogo sim, um dia não, já é mais aceitável, né? Sem treinamentos e tal, já dá pra fazer. Acho que as situações de back-to-back vão ser um pouco raras. Vai ser muito azar da tabela das seleções que fizerem isso. E você falou dos acertos de um jogo para o outro. É importante lembrar que os resultados da primeira fase serão carregados para a segunda rodada. Ou seja, a partir do momento que os 2 classificados de cada grupo integram uma nova chave, os resultados obtidos na primeira fase são carregados. Por exemplo, o Brasil, vamos supor que ele avance para a segunda fase. Ele avançou com 2 vitórias e 1 derrota, perdeu para a Grécia, resultado natural. No segundo momento, ele vai encarar os Estados Unidos e provavelmente uma República Tcheca, não sei, o segundo classificado do grupo E. Só que são apenas 2 jogos, ele não volta a encarar a Grécia, ele vai encarar só as 2 equipes que vieram da outra chave. Portanto, se os resultados não fossem carregados, haveria a possibilidade de cada equipe ganhar um jogo e ficar tudo igual. Pensando nisso, a FIBA decidiu levar os resultados adiante, como aconteceu também
nas eliminatórias, mundo afora. Os resultados, no primeiro momento, foram carregados para a segunda fase, e dali foram selecionadas as equipes que estão classificadas para o Mundial. Você acha interessante essa continuidade dos resultados, ou você acha que poderia pensar numa nova maneira de reposicionar as equipes? É interessante, né? É uma forma como você falou, ficar aquele empate triplo, empate quádruplo e ter que definir depois o confronto direto, saldo de cesta. Empate quádruplo é óbvio, é a mesma coisa que o saldo de cesta. Mas, assim, à primeira vista, é uma fórmula que soa estranho, né? A gente não está acostumado com esse sistema de você não enfrentar mais o cara do seu primeiro grupo, do seu grupo inicial, né? Mas, às vezes, acaba se tornando uma solução interessante. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Eu gostaria de ver para depois analisar, ver se funcionou, ver se faltou esse jogo extra. Então, não tenho uma opinião formada por enquanto, não. Mas isso pode se tornar aí, por exemplo, um problema para times em grupos equilibrados, como, por exemplo, é o caso do Grupo H, que acho que é o grupo mais equilibrado dessa fase, e facilita, por exemplo, a Argentina, que tem um grupo aí relativamente tranquilo, um caminho relativamente tranquilo aí no grupo B. Vamos ver, né? Porque o Brasil também, já adiantando, né? Você falou de 2 vitórias e uma derrota, é o que eu acredito também, mas pode muito bem haver aí um empate, né? Ficar a Grécia com 3 vitórias e todos os outros com uma. E aí o Brasil já se ferra para a segunda fase. É um negócio meio complicado, né? A gente vai ter que ver isso daí. Vai ter depois, né? O resultado para avaliar depois se funcionou. E soa estranho a gente falar que é muito cedo parar para fazer cálculo, porque o campeonato começa já nesse sábado. Mas as equipes chegam de uma maneira diferente para o Mundial. O próprio Brasil mesmo, a gente já pode começar a falar bastante disso. O Brasil teve um processo eliminatório totalmente diferente do que a gente viu no torneio de Lyon, de preparação para o Mundial. A equipe teve ali 15 dias de treinamento antes de embarcar para a França, e quando entrou em quadra foi uma outra equipe. Teve questão dos reforços dos atletas que atuam na NBA, também na Euroliga, mas mais do que isso, teve tempo para trabalhar, algo que falta nas janelas sul-americanas, europeias, no mundo todo, que os jogadores se apresentam em cima da data dos jogos, se reúnem, distribuem ali o colete, rola mais um coletivo, a questão de acertar posicionamento, mas não é trabalhado esquema tático, jogadas ensaiadas. Isso é muito difícil de trabalhar durante as eliminatórias. E a gente, por conta disso, a gente não sabe exatamente em que estágio chega os times. A gente traça uma noção geral, mas a gente vai ver realmente como está cada time na medida que o campeonato for acontecendo. Isso, os amistosos servem também para testes. Aí sim, você vai testar as coisas, vai ver o que está certo, o que você vai corrigir. E quanto às eliminatórias, eu acho que as eliminatórias foram um ponto falho dessa preparação, certo? Não ficou legal. Aconteceram casos como, por exemplo, da Ilhas Virgens, que não teve condições financeiras de vir para o Brasil. Na África aconteceu algumas coisas desse tipo também. Esvaziou o interesse, porque você não havia os principais jogadores. Tá? Lembrando que antigamente você classificava pelos torneios continentais, né? Então tinha a Euroliga, tinha a Copa América, tinha a Copa da Ásia, tá? Você classificava por aí. Agora não. E nesses torneios você conseguia os seus principais jogadores, geralmente. Eram poucos os que não vinham. E aí, falando de NBA, eram poucos os que não vinham por força contratual ou ausência de seguro. Porque, como tinha muitas rodadas eliminatórias concomitantes às rodadas da NBA, né, porque a NBA tem o tempo inteiro, você não tinha os jogadores da NBA por força de seguro, certo? Que havia essa questão de seguro que as seleções fazem para, caso devolva o atleta com lesão, pagar um valor para a franquia da NBA. E questões também de liberação. Às vezes o clube não libera, a franquia não libera e acaba esvaziando. Um exemplo disso é que a Eslovênia, por exemplo, passou todas as eliminatórias sem o Doncic e sem o Dragic também. Resultado, não classificou. Mas não é que eles não conseguiram a classificação, eles nem foram para as eliminatórias.
então eles estão de fora do Mundial. Acontecem umas aberrações dessa. Eu acho que é algo que tem que ser repensado. O sistema anterior era muito mais legal, na minha opinião. Apesar dessa, teoricamente, ter um intuito de aproximar, né, do público local, tendo mais jogos nos seus respectivos países, em diferentes praças, além das principais, né, tipo das capitais, das maiores cidades. Como no Brasil, por exemplo, teve jogo em Goiás, teve jogo no Pará, umas coisas assim. Mas eu acho que o sistema foi falho, o sistema não rolou muito não, e aconteceram aberrações desse tipo, que os elencos que classificaram as seleções não são os elencos que estão na Copa, e alguns times que dependem muito da NBA ficaram de fora porque não tinha esses jogadores para conseguir classificar a sua seleção. Isso eu achei falho. Bom, Guanais, acho que chegou a hora da gente falar um pouco da nossa seleção especial, a gente dá um panorama geral, e mais pra frente a gente vai voltar para apontar favoritos. Mas como que você avalia a chegada do Brasil no Mundial? Você acha que o Brasil chega em condições de surpreender? Ou você acha que o trabalho falho, como você mesmo já mencionou, nas eliminatórias, pode comprometer o rendimento da seleção no Mundial? Eu acho que o trabalho falho não é do Brasil apenas, é de todos. Então, acho que nisso equilibra negativamente, nivela por baixo, né, o trabalho de todas as seleções. Então, eu não vejo isso como um problema apenas brasileiro. Então, a preparação do Brasil foi assim, o Petrovic fez o que deu, sabe? Por mais que algumas pessoas dessem por falta de alguns nomes, mas a verdade é que ele fez o trabalho que ele gosta de fazer. Ele chamou, obviamente, as principais estrelas, teve uma polêmica ali com o Marquinhos no meio do caminho, mas que já foi resolvida. Ele desenvolveu muito bem Didi e Iago, né, ao longo desses últimos 2 anos. O Didi ainda era reserva do Franca, ainda era pouco cogitado na NBA, e ele já era titular da seleção do Petrovic, já era convocado e tal. Então ele teve essa visão, certo? Ele tem assimilado alguns conceitos defensivos que ele gosta bastante também. O Brasil não tá tão chuta-chuta igual era antes com o Maiano. Independente disso ser bom ou ruim, tá? É uma característica do time. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver agora nos próximos dias. Mas eu achei que foi uma preparação ok, sabe? Longe, não foi algo maravilhoso, não foi algo ruim, foi uma preparação decente, razoável. Fez amistosos interessantes, né? Fez amistosos aí, primeiro com o Uruguai, um adversário aqui do lado, e ainda não era nem o Uruguai principal. Esses foram amistosos mais simples, né? Mais fracos. Depois, o torneio de Lyon foi muito legal, com a Argentina, França e Montenegro, que está no grupo do Brasil. Então aí sim deu para nivelar um pouco o Brasil com outras seleções aí que vão disputar as mesmas colocações, né, a mesma classificação. E depois fez alguns amistosos, seleção da China, alguns times da Liga Chinesa. Mas aí é porque já estava na China, era para se adaptar lá. Acho que para o cenário sul-americano aqui foi interessante, foi razoável a preparação, sim. Você acha que o time evoluiu bastante nesse período de treinamentos que teve, desde a apresentação em Goiânia, quando ainda foram 15 jogadores selecionados, antes de haver o corte, passando pelos amistosos, mas principalmente o torneio de Lyon, que você mesmo já mencionou, foram 3 adversários que estão presentes na Copa do Mundo. O nosso maior rival, a Argentina, o Brasil ganhou o jogo, depois encarou a França, dono da casa, sofreu um pouquinho, ficou atrás do marcador, não conseguiu a vitória, e isso comprometeu o título, que é meio que simbólico. Acho que nesse momento fica até em segundo plano, em virtude de objetivos muito maiores que acabam ficando escancarados, como preparação, testes de novas peças, esquema tático. E depois o time encarou um Montenegro ali num amistoso que foi interessante ver, questão de assimilar valores da escola montenegrense, mas teve muitos aspectos que os técnicos acabaram escondendo, preservaram alguns atletas, fazendo um mistério, até porque vão se encontrar agora. Você acha que desse primeiro momento de apresentação, passando pelo torneio de Lyon, o que dá para ser levado para o Mundial? O que você acha que o Brasil conseguiu incorporar que estava faltando nas eliminatórias? Padrão de jogo, variação ofensiva, crescimento de alguns jogadores, como o Benite também, que participou das eliminatórias, mas teve um papel um pouco menos efetivo no ataque e agora se consolida como talvez o sexto homem.
acho que é por aí mesmo que você falou, essa defesa em zona tão aclamada, né? A defesa em zona para enfrentar a Grécia, a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho, mas o Petrovic tentou isso bastante, uma formação com o Iago também armando, que deu bastante velocidade para o Brasil. Eu acho que foi mais no sentido de dar cancha para esses jovens e testar possíveis atletas em momentos decisivos, e quem se saiu melhor nisso, como você falou, foi o Benite, né? Ele foi uma peça muito segura nesses amistosos. Quanto aos cortes, eu acho que eram cortes óbvios, né? Foram cortados o Jonathan Luz, o Lucas Dias, o Ritzheimer, certo? A única ali a maior dúvida, né, era entre Ritzheimer e Augusto Lima, que são jogadores de características semelhantes, mas eu acho que realmente o Augusto Lima foi num momento melhor, jogou melhor esses amistosos, e o Petrovic está indo com o melhor que a gente tem, sabe? Tirando o Nenê, que não foi chamado nenhuma vez e ficou de fora dessa preparação aí por N motivos, mas foi com o melhor que a gente tinha. Além disso, dos jogadores que foram, a gente só teria o Raulzinho, mas que ficou fora por uma lesão, certo? Nem da preparação do Utah Jazz, ele está direito, ele está treinando a parte, certo? Do resto do elenco, apesar do resto do elenco tá boa parte no Mundial, né? Tá Joe Ingles, tá Rudy Gobert, tá John, Mitchell também, os principais jogadores do Jazz estão todos no Mundial. Mas Raulzinho é uma perda muito grande, mas já foi, não vamos ficar chorando por ele agora. Águas passadas é o que a gente tem de melhor. Então vamos ver o que acontece. É uma seleção envelhecida, é o último Mundial de vários jogadores. Eu acho que ele vai usar também aí para desenvolver bastante esses jovens. Eu não sei se é o objetivo do Brasil. Óbvio, você entra para ganhar, sabe? Mas traçando planejamentos a longo prazo, eu acho que é ver o que dá para fazer daqui para frente. Usar esse Mundial aí como último suspiro de Alex, de Varejão, de Marquinhos e de Leandrinho também, e ver o que a gente tem para o próximo ciclo olímpico. Talvez esses jogadores fiquem até a próxima Olimpíada, caso o Brasil classifique. Mas ver o que a gente tem mais para frente, para o próximo Mundial, para as Olimpíadas de 24. Quem que a gente tem aí? A gente tem Iago, a gente tem Didi, a gente tem Raulzinho, o Benite vai estar com seus 32 anos. Perdão, mas e o resto, sabe? Então eu acho que é para consolidar esses caras como principais forças. O Felício também está nessa lista dos jovens, e ver também o que dá para ser levado nesse trabalho a partir do final do Mundial, da próxima Olimpíada, para os próximos ciclos. Isso, é claro, se o Petrovic ficar. Ele gosta de trabalhos longos, até o Ruben ficou aí 2 ciclos, né? Acredito que o Petrovic, a não ser que aconteça um desastre no Mundial, o Petrovic vai ficar 2 ciclos, perdão. Até torço para isso, né? Apesar de eu ter sido um pouco contra a contratação dele, mas já que contratou, deixa o croata fazer o trabalho. E é mais nesse sentido, para ver como que o Brasil pode chegar no próximo ciclo. Acho que as expectativas são maiores para os próximos do que para esse, que é o último tiro aí de vários jogadores. Muitas críticas que ele recebeu desde que assumiu a seleção brasileira, mas principalmente na convocação para o Mundial, foi em relação ao rejuvenescimento da seleção, né? Ele assumiu com esse propósito, mas a gente já comentou em diversos podcasts nossos aqui de uma geração perdida, né? A gente chega com um elenco bem experiente, que, como você mesmo disse, vai para o seu último ciclo olímpico, né? Pensando positivamente, claro, já que o Mundial dá vagas para as Olimpíadas. E eu não vejo o Brasil nesse momento preocupado, não digo que não preocupado, mas pronto para trabalhar o jovem. Eu acho que tem uma lacuna bem grande nesse caminho ali, e a gente talvez vá colher os frutos daqui 2 ciclos, talvez. Eu acho que talvez não seja com o Petrovic à frente, porque historicamente há muitas trocas de técnico. Essa é uma herança que a gente carrega do futebol. E acredito que talvez ele possa ficar, mas por conta dessa lacuna talvez ele não desenvolva os jovens como ele gostaria e como ele sempre fez nas equipes que ele comandou. Mas é interessante ver que ele já conseguiu dar um padrão defensivo para a equipe. Além do sistema de zona que você mencionou um pouco antes,
A gente vê que o quinteto titular, muitas vezes, é composto em cima da configuração do adversário. Ele preza por uma defesa muito forte, até por isso o próprio Alex tem garantido a titularidade, mesmo sem o volume de jogo que o Benite. Você pega um Varejão que não é nosso principal pivô, sim, mas é um jogador muito experiente, que sabe se posicionar. E essa segurança defensiva tem feito que o Brasil subisse de rendimento e conseguisse enfrentar adversários mais assim, credenciados a traçar um caminho mais longo no Mundial, como foi no torneio de Lyon. Isso me agradou bastante nesse torneio preparatório. Eu não estava com as expectativas tão grandes em cima da seleção brasileira, por conta também do sorteio, que a gente já falou que foi bem ingrato com a seleção brasileira, ao contrário do que aconteceu com a Argentina. E acho que a Argentina é o maior exemplo disso, tem um caminho mais fácil. Mas eu vejo o Brasil de uma maneira diferente que eu via há um mês atrás, por exemplo. Ah, isso sim, realmente serviu para ver que dá jogo, né? E que realmente dá jogo contra as seleções, as principais seleções do mundo do basquete. E só fazendo um último comentário a respeito dos jovens, o Petrovic tentou sim levar vários jovens. Essa história de geração perdida realmente é verdade, é claro, mas não é culpa dele, obviamente, foi culpa aí de vários fatores, todos os problemas da Confederação Brasileira, problema normal de assim, problemas corriqueiros de formação de atletas no Brasil, certo? Que acontecem em várias modalidades, e ainda mais uma modalidade que sofreu tanto com corrupção assim comprovada, porque todas sofrem com corrupção, né? Com corrupção comprovada nos últimos anos, como foi com a CBB, a gestão Grego e depois Carlos do Nunes, né? Então, mas vale salientar que o Petrovic ainda tentou levar mais gente. Ele testou Alexei, ele testou Pecos, ele testou Léo Mendel, levou o Lucas Dias para a primeira convocação, mas nenhum deles rendeu a nível internacional, né? Lucas Dias foi muito mal, não sei nem porque estava na seleção dos 15. Léo Mendel também não rendeu a nível internacional, certo? Então, isso acabou fazendo com que ele, em determinado momento, ele chamasse o Fúvio para as eliminatórias, porque faltou ali um outro jovem para ele testar, né? Lembrando aí que a gente tem vindo aí já com um pouquinho mais novo, né? Com 19, 20 anos, a gente tem uma geração de Dikembe, Jaú, tinha o Maicão, e vamos ver o que pode acontecer aí para os próximos ciclos. Mas vamos falar desse Mundial, então, Pedro. Vamos. Pegando aqui a tabela, já vamos falar um pouco dos confrontos que o Brasil vai ter nessa primeira fase. O Brasil estreia diante da Nova Zelândia no dia 1º de setembro, 5 horas da manhã. Acerte seu despertador. Ou, como o Lucas já falou no comecinho, é um horário que talvez seja para alguns ruim de dormir. Então já fica virado, prepara aquele cafezinho, porque vai precisar um horário totalmente diferente do que a gente está ambientado. É uma estreia, Lucas, que para mim soa boa. É, ao meu ver, o time mais fraco do grupo. E se tratando de estreia, tem toda a questão de ansiedade, de acertos, até a questão do próprio fuso horário. Talvez não tivesse uma estreia melhor. Eu gostei, né, desse confronto ser logo de cara pro Brasil. Sim, sim. É uma estreia contra a equipe mais fraca. Então, assim, por mais que seja bom, tem que ir com atenção e garantir resultado, porque a Nova Zelândia é aquela seleção que ninguém vai poder perder ponto. E quem perder ponto contra a Nova Zelândia vai se ferrar nesse grupo. Então a dinâmica é essa. A Nova Zelândia é uma seleção... vamos lá, é uma seleção interessante, digamos assim. Tem nomes bons, sabe? Talvez se tivesse caído em outro grupo, tivesse um pouco mais de chance, sabe? Ela tem aí os irmãos Corey e Ty Webster. Esse Webster é aquele lá do Washington Wizards? Ou não? Agora você me pegou, rapaz. Confesso que eu não estava preparado para... Não tô tão preocupado com a Nova Zelândia, então eu canalizei minhas energias assim em cima dos outros confrontos. Até porque, como você falou, quem perder ponto ali praticamente tá fora. Vai ter que buscar um resultado muito improvável contra a Grécia, né? Não é. É outro Webster.
que ele era neozelandês também, esse outro Webster. Era Martha Webster, do Washington Wizards. Mas, enfim, os adjetivos continuam, tá? Eu não pensava que era aquele lá, eu não tinha certeza, era só uma dúvida que me surgiu agora. Os irmãos Ty e Corey Webster, que são os principais jogadores, foram os principais pontuadores do time nos amistosos que o time fez até então. Tem também o ala Finn Delany, que também foi muito bem. Esse foi uma surpresa, porque todo mundo esperava os irmãos Webster apenas, e o Delany foi bem. Ele tem aí 2 metros de altura, é um ala armador, ele é um ala pivô, joga na 3, joga na 4. Ele é de 95, ele é bem novo ainda, ele fez treinos, não lembro em que franquia da NBA, e, cara, ele pode surpreender também. Mas ainda eu acho pouco para fazer frente aos outros times, né? A Nova Zelândia tem um sistema de jogo legal, vai fazer o Haka antes da partida contra o Brasil, como sempre, mas eu acho que meio que para por aí, sabe? O Brasil não pode se assustar, não pode dar volume de jogo para os irmãos e nem para o Delany, e aí eu acho que meio que se garante com o que tem, certo? Mas não é também qualquer seleçãozinha que você pode menosprezar. Tem que ficar de olho sim na Nova Zelândia. E é legal ver o Haka, né? A questão cultural, quando acontece eventos assim mundiais, Copa do Mundo, Olimpíadas, é um confronto, é um choque cultural bem interessante e por ser um clima festivo, claro que tem competição, mas é um clima muito mais festivo do que em outras oportunidades, essas diferenças são deixadas de lado e assim, os torcedores, a mídia de cada país, há uma apreciação dos valores que cada país carrega consigo, né? Isso é bem bacana. Os jogadores brasileiros com samba, né? Chega aqui no basquete é muito voltado pro rap, pro hip hop e tal, mas há realmente esse choque que é bem legal. Só uma curiosidade, fugindo um pouquinho do tema, ano passado rolou um amistoso de rugby em São Paulo, entre a seleção brasileira e a seleção da Nova Zelândia. No rugby, a Nova Zelândia é potência mundial, o que o Brasil é no futebol, a Nova Zelândia é no rugby, tá? Pra vocês terem uma ideia. E eu fui lá, fotografei, fui no Morumbi, eles fizeram um Haka, cara. Foi uma das coisas mais legais da minha vida. Eu fiquei na frente do Haka. Foi muito louco, realmente dá um friozinho na espinha, assim. É muito legal isso. O Brasil não pode se intimidar com esses caras, não. Com o Haka deles, não. Tem que absorver e ir pra cima e fazer um bom resultado aí. Um resultado que não precisa ser um resultado elástico, mas um resultado seguro, uma atuação segura, melhor dizendo. É isso que o Brasil tem que fazer. É garantir o resultado, até porque ninguém que pretende se classificar pode perder pontos para Nova Zelândia. Então é mais pensando em ganhar o jogo, ganhar confiança, passar aquela ansiedade inicial. Até porque na segunda rodada, no dia 3, o Brasil já encara a Grécia às 9 horas, um horário mais tranquilo para o torcedor brasileiro poder acompanhar a partida. Tudo bem que é no meio de semana, mas dá ali para você acompanhar tranquilo. E é uma partida que não é tratada como uma partida de obrigatoriedade de vitória, porque a Grécia é não só favorita a primeira colocação do grupo, como talvez é uma das favoritas a briga por medalhas, né? E muito disso se deve aí ao MVP da NBA, né? Enquanto tantas estrelas da NBA pediram dispensa, o MVP vai pro jogo, cara. MVP, o Giannis Antetokounmpo, tá lá, tá dentro, tá levando também aí o seu irmão, né? O Thanasis Antetokounmpo também, que também foi contratado pelo Milwaukee Bucks, tudo para fazer a alegria do Giannis. Vale a pena, né, cara? Ele ainda é muito novo, ele é um monstro fisicamente. E a expectativa é o seguinte, vamos lá, ele é um monstro fisicamente, ele faz o que quer na NBA, ele leva o jogo, muitas vezes ele joga, apesar de ter o Bledsoe no elenco do Milwaukee Bucks, ele muitas vezes faz às vezes de organizador das jogadas ali. É uma tendência da NBA desses homens grandes aí com habilidades, ele, Kevin Durant, organizarem aí o jogo, mesmo com armadores de origem, entre muitas aspas, no elenco. Só que, vamos lá, o mundo FIBA não funciona muito bem assim ainda. A Grécia tem armadores aí também experientes, ela tem
os Loucas, ela tem o Calates, são jogadores aí de 29, 31 anos, tem outro meio, o Manzares, que joga na Rússia. Então, assim, ele não tem toda a liberdade que ele tem no Milwaukee Bucks. Mas o jogo físico dele, dentro da cesta, toda a habilidade, ele é um MVP da NBA, gente. Ele ainda vai é o principal jogador do time, vai fazer muita diferença. Mas talvez ele tenha uma função tática um pouquinho diferente do que ele tem no Bucks. Ele não vai ser, talvez, esse organizador principal das jogadas igual ele é lá. O que não vai tirar a importância dele, não vai tirar o volume dele, nada disso. Mas talvez vocês vejam um Giannis diferente. Só que também quem acompanha aí as redes sociais dos basqueteiros, nos últimos dias já viram vários highlights dele enterrando na cabeça da galera. Então, é complicado, vai ser complicado para esse cara. E o Petrovic tem a receita aí, Pedro? Então, muito se falou se o Caboclo poderia exercer essa função. Eu gosto muito do Caboclo, né? Claro que, assim como todo mundo ficou bastante chateado e desapontado com ele naquela polêmica na Copa América, quando ele se recusou a entrar em quadra, ficou um tempo afastado da seleção por conta disso. Eu acho que é um jogador que pode agregar muito valor à seleção brasileira, se tiver a cabeça no lugar. Ele aparentemente aprendeu com o erro, tá mais comportado, um jogador de grupo agora de fato, mas eu acho que é bem difícil, não por conta do Caboclo, mas a gente tá falando do MVP da NBA, né? Ele enfrenta adversários muito mais qualificados que o Caboclo, que não dão conta de marcá-lo. Ele tem, como você falou, essa tendência de espaçar a quadra, ter um vigor físico único, único mesmo. É um jogador extremamente móvel, apesar da envergadura, apesar da estatura. Ele saltando é impossível em progressão para ele. Tem Eurostep, tem recursos demais. Eu acho que o Brasil, se quiser ter alguma condição, vai ter que se sacrificar muito em questão do sistema defensivo para realizar dobras nele, tentar evitar que a bola chegue nele. E ainda assim vai ser difícil. Quando você fala de um cara dessa magnitude, você diminuir o impacto ofensivo dele a 20 pontos que seja, que para ele é um número baixo, é bem difícil e ainda assim ele consegue fazer bastante estrago. Não, acho que 20 pontos é que, vamos lembrar também que é FIBA, né? Então são 40 minutos só. Sim. 20 pontos acho que talvez seja a média dele. Dificilmente ele vai passar disso, acredito eu. Então o Brasil tem 3 alternativas. Ele pode fazer uma defesa em zona, né? Tentando fechar os espaços de todo mundo. Eu acho um pouco arriscado. Como ele tem uma movimentação muito forte, ele é rápido além de tudo, né? A chance de quebrar essa zona é muito forte. Até porque ele não é uma ilha de talento na Grécia. Obviamente que, como a gente já disse, e vale sempre repetir, ele é o MVP da NBA. Mas a Grécia tem outros jogadores também de muita qualidade. O campeonato grego é muito bom. E tem jogadores também ao redor da Europa, na Espanha, na Turquia também, que foram convocados. Então, ele não é uma ilha de talento, não é marcar só ele que acabou a Grécia. Tá? Então o Brasil pode tentar fechar todo mundo, mas aí o Antetokounmpo provavelmente vai quebrar. O Brasil pode tentar, todo mundo foca no Antetokounmpo, mas aí vai ter todo o resto do time com qualidade para quebrar o Brasil, né? O resto do time vai conseguir pontuar bem. Ou uma alternativa peculiar, que alguns treinadores já cogitaram em outras oportunidades, que é liberar o Antetokounmpo para ele fazer o jogo dele, mas só o Antetokounmpo. O resto do time não vai jogar. Então o Antetokounmpo vai fazer 40 pontos? Que faça. O resto ninguém vai passar de 6. É uma estratégia, vamos ver o que o Petrovic vai escolher. Ele já falou em entrevistas que ele tem uma ideia de defesa em zona, utilizando o Caboclo nos pontos em que o Giannis geralmente é mais efetivo ofensivamente. Vamos ver se realmente vai dar certo. O Caboclo é o jogador mais próximo fisicamente dele que a gente tem, joga na mesma posição, é um pouquinho mais baixo, né? Mas talvez consiga, vamos ver.
principalmente se conseguir tirar ele debaixo da cesta. Porque debaixo da cesta ele é um pouco mais complicado. Se conseguir tirar ele debaixo da cesta e tirar a possibilidade dele correr em direção à cesta, talvez seja um caminho para reduzir um pouquinho do volume dele. Óbvio que tudo não dá. Mas aí, falando um pouquinho de maneira ufanista, do mesmo jeito que o Alex deu um toco no Tim Duncan no começo da década passada, eu sonho um toco do Alex no Antetokounmpo. Para mim ia ser o máximo. Mas ia ser muito difícil, gente. É mais uma vontade do que uma possibilidade. Se tratando do Brabo, é difícil de duvidar. Ele protagoniza coisas que só ele é capaz de fazer. Mas das possibilidades que você levantou, eu lembro, assim, bem efusivamente mesmo dessa estratégia de dar liberdade para o principal astro da equipe. Recentemente a gente viu o Popovich nos playoffs da NBA na última temporada fazer isso com o Nikola Jokic. Ele simplesmente deixou o pivôzão receber todas as bolas, fazer seus pontos, mas tirou a linha de passe dele, ou seja, ele pontuou extremamente bem, mas o time do Memphis acabou ficando encaixotado na marcação de Spurs. E Spurs conseguiu vencer fora de casa e protagonizou aquela série de longa e extremamente surpreendente pela soberania que tinha o Memphis em relação ao time do Spurs. Mas vamos dar uma passada aqui, a gente falou bastante da Grécia, realmente a gente tem que pensar muito, é uma conta, é um cálculo, é um pensamento muito à frente do que a gente tem como oferecer hoje, né? Não é essa a nossa partida. A grande partida do Brasil é na terceira rodada, quando encara a seleção de Montenegro, dia 5 de setembro, às 5 horas da manhã. É o repeteco do amistoso que aconteceu no torneio de Lyon, naquela oportunidade, uns 15 dias atrás. O Brasil se comportou muito bem, liderou o marcador. É bem verdade que as equipes esconderam um pouco o jogo, os técnicos tiraram as principais estrelas de quadra, mas o Brasil tirou bastante lição positiva daquela partida, não tirou, Lucas? Tirou sim. E só voltando um pouquinho, apesar dessa estratégia do Popovich, o Nuggets ganhou por 4-3. Mas vamos torcer para que o Brasil contra a Grécia seja um desses 3 jogos, né, que o Spurs ganhou. Aí a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Mas falando racionalmente, esse jogo contra Montenegro, a tendência é a de que os times cheguem na seguinte situação: uma vitória e uma derrota, com a Grécia já classificada e a Nova Zelândia já eliminada. Então isso seria talvez uma primeira final para a seleção brasileira. A seleção de Montenegro, eu acho que ela está um pouco abaixo da Grécia no geral. Se você excluir o Vucevic do Montenegro e o Antetokounmpo da Grécia, eu ainda acho que a Grécia é um pouco melhor. Então, o Montenegro tem o Nikola Vucevic, que foi um pivôzão, foi All-Star da última temporada, né? Ele estava no All-Star Game, pivô do Orlando Magic, 2,13 metros de altura, tem 28 anos e, bom, é complicado pará-lo. Ele também tem recursos para fora, ele chuta de 3, ele não é tão ágil quanto o Giannis, né? Não é nem a mesma posição. Mas ele vem bem para fora assim também, ele chuta bastante de 3 e é o principal jogador que tem que ser tirado o volume. Tem outros também interessantes. Tem o Radovic, que joga na Espanha, no Zaragoza. Você tem o Radonjic também, que é um moleque novo, promessa, que joga também na Espanha, no Murcia. Mas acho que o principal seja o Dubljevic também, um ala pivô, então um garrafão muito forte de Montenegro, né? O Dubljevic, acho que é assim que fala, né? Dubljevic, não sei como é que fala, que joga no Valência também na Espanha, tá no auge físico, tem 27 anos, igual o Vucevic, né? Que tem 28, perdão. Então, são os principais nomes, certo? O Brasil vai ter que tomar muito cuidado para não acontecer situações do Vucevic conseguir puxar o Varejão ou o Felício para o perímetro e até o Augusto Lima, certo? Para o chute de 3, porque aí são jogadores que têm um pouco de dificuldade em marcar no perímetro. Então aí sim, talvez uma defesa em zona seja mais eficiente, para que mesmo que role um mismatch no perímetro,
o mismatch seja... os jogadores mais baixos consigam marcar esse chute de 3 e que embaixo da cesta fiquem jogadores mais baixos para aí sim virarem presas do Varejão, do Felício e do Augusto Lima. Eu acho que essa é a principal preocupação contra o Montenegro, a seleção de Montenegro. O Brasil tem totais condições de ganhar, apesar de ter um All-Star no outro time, tem totais condições de ganhar, se preocupar em tirar o volume desses 3 pivôs, do Vucevic, do Radovic e do Dublevic. Então, tirando o volume desses 3, a seleção de Montenegro é uma seleção europeia comum, certo? Tem a escola europeia, de qualidade de jogo, bons passes, uma linha de passes sempre interessante, armadores de qualidade, mas não é nada de excepcional, dá para o Brasil bater de frente e vencer sim, desde que os caras não resolvam fazer, os pivôs não resolvam fazer 35 pontos cada um, que aí vai ser bem difícil para o Brasil. Outro ponto que o Brasil também precisa ter bastante atenção, que acabou sofrendo um pouquinho naquele amistoso, foi em relação à transição, né? O Brasil ainda carece de alguns ajustes para fazer uma recomposição mais rápida. A gente viu não só contra Montenegro, mas também nos outros jogos do torneio de Lyon. E por ser uma equipe bem veloz, versátil, como você falou, tem esses 2 pivôs que têm capacidade de passar a quadra, os laterais são rápidos, os contra-ataques de Montenegro também me preocupam bastante. O Brasil sofreu bastante com isso e carece, claro que questão de cuidar bem da posse de bola no ataque, você acaba evitando desperdícios, precipitações e você consegue organizar sua defesa para defender num 5 contra 5 natural. Eu acho que o Iago ainda peca um pouquinho de querer acelerar um pouco o ritmo do jogo, o Huertas tem mais controle da posse de bola e vai ser interessante ver como essa segunda unidade vai se comportar. O Huertas e o Varejão ficaram muito tempo em quadra naquele amistoso e foram fundamentais para a vitória, né? O Huertas cadenciando e o Varejão controlando ali o Dublevic, na ausência do Vucevic, dentro do garrafão. Você falou da diferença do Huertas e do Iago, né? O Iago é mais ágil, ele é mais ágil, certo? Então, quando precisar de uma agilidade individual, aí o Iago, ele é mais Botafogo no jogo, tal. Aí o Iago eu acho que é mais indicado. Mas, para acelerar o jogo, ainda que mais lento, o Huertas é melhor. Ele consegue acelerar a bola. O Iago se acelera. Não sei se ficou clara a diferença. Então, dependendo do momento do jogo aí, vai ser necessário também. A transição, até voltando um pouquinho, que você falou, vai ser muito importante contra a Nova Zelândia. Porque os 2 irmãos lá que eu falei fazem uma transição rapidíssima. Mais rápida até do que a seleção de Montenegro, que depende um pouco mais dos pivôs. Mas também é uma seleção bem rápida, Montenegro, sim. Então vai ter que tomar cuidado nessa recomposição defensiva também aí o Brasil. No 5 contra 5, realmente, eu acho que o time tem mais chances. E tem jogadores com boa noção defensiva. Eu acho que dá para passar de Montenegro, sim. Mas vai ser a primeira grande final, se tudo correr conforme programado. E aí a gente vai ver realmente a seleção brasileira no momento de decisão, né? Talvez o principal momento de decisão que a seleção brasileira vai ter. Porque nas eliminatórias, o elenco era semelhante, mas o Brasil não teve tanta dificuldade assim, vamos ser bem sinceros. Então, talvez esse aí seja o principal desafio e o primeiro, né, contra Montenegro. Uma vez que o Brasil não disputou o Pan-Americano por não ter conseguido a classificação. Se o Brasil tivesse ido para o PAN, muito provavelmente teria tido pelo menos aí uma semifinal ou uma final contra a Argentina. Mas seria um jogo valendo alguma coisa. Ainda não teve. Então vamos ver aí como o Brasil vai se comportar mediante uma bela pressão contra Montenegro, se tudo sair conforme combinado. Dito tudo isso, qual a sua expectativa, qual a sua esperança? Você acha que o Brasil passa de fase, avança pelo menos para a segunda fase do Mundial? Avança, eu acho que avança. Tem time para avançar sim. Tá, e agora falando de um modo geral, quem você acha que chega como favorita ou quais são as equipes que pelo menos chegam para brigar por uma medalha nessa Copa do Mundo de basquete? Cara, Estados Unidos, óbvio, é o primeiro que a gente tem que falar. Ah, mas tá desfalcado? Cara, tá desfalcado.
mas é uma seleção que tem Tatum, é uma seleção que tem Mitchell, que tem Kemba Walker. Pera aí. Que tem Chris Middleton também, que foi ao lado do Giannis o segundo principal jogador do Bucks ano passado. Pera aí. É uma seleção de muita qualidade, sabe? Então tem condições sim. A Sérvia também tem muitas condições. Ela não tem Teodosic, mas ainda assim é uma seleção fortíssima. E se tem alguém que pode tirar esse título dos Estados Unidos, eu acho que a minha aposta iria para a Sérvia. Certo? Até porque esse é um confronto que só ocorreria na final. Então tem uma grande chance da final ser Sérvia e Estados Unidos, né? Não tem jeito dos Estados Unidos despachar a Sérvia antes. Então é a final que eu aposto, certo? E se tem alguém que pode tirar esse título dos Estados Unidos, esse alguém é a Sérvia, mas eu ainda acho que os Estados Unidos é favoritaço, mesmo diante da Sérvia. Tá? Mas vamos lá, continuando, outras seleções que têm qualidade nesse Mundial. A Argentina pode não ser a Argentina dos últimos anos, mas a Argentina tem um caminho fácil até as quartas de final. Vamos lá. O grupo da Argentina é Rússia, Coreia do Sul e Nigéria. Vai passar sem dificuldades. A seleção da Rússia já não era a mesma de anos atrás. E a seleção da Rússia perdeu o Shved, que era o melhor jogador. Então a Argentina vai passar em primeiro do grupo com tranquilidade. E vai cruzar com o grupo da Costa do Marfim, Polônia, Venezuela e China. Provavelmente Venezuela e China. Novamente a Argentina vai passar em primeiro com tranquilidade, tá? Isso eu garanto para vocês que a Argentina vai estar em primeiro lá. Bom, diante disso, a gente vai pegar o segundo do grupo C e D, do grupo que for formado entre C e D, que na minha opinião vai ser a Espanha, e aí vai ser complicado. Já aproveitando o gancho, a Espanha também, como sempre, tem o Marc Gasol, tem o Ricky Rubio, tem também Rudy Fernandes, jogadores espanhóis mesmo, que jogam na Liga Espanhola, que tem muita qualidade, tem também o Hernan Gomes, que está na NBA. Esse duelo entre Argentina e Espanha vai ser de tirar o fôlego, sem definidos, na minha opinião. Fora isso, a própria Grécia tem qualidade. E a Lituânia... A Lituânia é um caso complicado, né? A Lituânia é um basquete fortíssimo, 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 mas é um basquete interno muito forte. Você raramente vê grandes jogadores lituanos na NBA, em outros times da Europa. Eles se concentram muito dentro do seu próprio campeonato, certo? Então, todo mundo sabe que é uma seleção fortíssima, que é um país que o basquete é o principal esporte, mas a gente não tem... É um pouco complicado avaliar sem acompanhar aí o campeonato deles mesmos. O principal nome, os principais nomes estão na NBA, né? Apesar da dificuldade de ver lituanos na NBA, mas eles têm o Jonas Valanciunas, que era do Raptors, foi pro Grizzlies, e o Domantas Sabonis do Pacers, como os principais nomes, os mais conhecidos. Mas tem o Ian Cunas também, pivôzaço, super experiente, que também pode fazer um grande trabalho. E por fim, a Austrália, apesar de também chegar aí num grupo complicado, né, com Lituânia, Canadá e Senegal, mas a Austrália vem forte nessa disputa. A Austrália tem jogadores como o Joe Ingles, tem o Bogut, tem Davidova, sabe, Patty Mills. E a Austrália, vale lembrar, ganhou dos Estados Unidos num amistoso. Eles fizeram 2 amistosos, um Estados Unidos ganhou e outro a Austrália levou. Então também é uma seleção aí muito, muito forte. São esses, acho que, as principais seleções desse ano. Eu só acrescentaria nessa lista a França. Eu concordo com tudo que você falou até aqui. Eu só acrescentaria a França. Eu esqueci mesmo. Pode falar da França, que eu esqueci, ela tá nessa lista. Falha terrível minha. Não é que eu tirei a França, não. Ela tá nessa lista, eu esqueci de falar. É uma equipe que tá num grupo bem equilibrado na primeira fase, com Alemanha e República Dominicana, mas é uma equipe que chega muito bem pro Mundial. Tem jogadores da NBA, Rudy Gobert, Nicolas Batum, tem também o Fournier, que ajuda na construção de jogo, tem o Decolo, na articulação das jogadas também. É uma equipe bem versátil, com pilares importantes em cada setor de quadra, em cada posição,
que se comportou muito bem no torneio de amistoso que disputou perante sua torcida em Lyon. Venceu os 3 jogos, Brasil, Argentina, são adversários que não entram nessa lista de favoritos, mas são 2 equipes que podem surpreender, como você mesmo falou da Argentina, tem um caminho mais fácil, teoricamente até as quartas de final, dali para frente é outra história, e ela bateu de frente, bateu a Argentina com certa facilidade, claro que teve apoio de sua torcida, na China uma quadra neutra, isso diminui um pouco o poderio da equipe, mas é neutra para todo mundo, com exceção da China, e então eu acredito que a França pode sim fazer um bom trabalho. Tem que ver como que vai ser esse cruzamento, até porque não só o grupo G, mas como o grupo H também é bem equilibrado, com Canadá, Lituânia e Austrália. Então ela já pega a pedreira logo de cara, tanto dentro do seu próprio grupo, quanto depois nessa nova chave que vai ser formada das equipes se classificarem do seu grupo e também do grupo H. Mas se nesse primeiro momento ela passar de fase, teoricamente ela vai cruzar ou com Grécia ou com os Estados Unidos ali numas quartas de final, num confronto ali de tirar o fôlego. Não, realmente a França, esse pote sim, falha minha, é terrível falar, esqueci da França. Ainda cito algumas seleções que podem dar uma surpreendida de leve aí. Não são as favoritas, mas tem tradição também. A Venezuela é a primeira delas, a gente já conhece bem a Venezuela. É aquele elenco que ganhou a Copa América, é um elenco que quem torce aí para algum time que enfrentou o Guaros de Lara nos últimos anos conhece, sabe? Tem os irmãos Vargas, tem o Luiz Bettome, tem o Guilherme, tem Colmenares, sabe? É uma seleção muito forte, uma seleção que está unida, né, contra os problemas do seu país, os problemas da sua confederação. Então, a Venezuela, lembrando que a Confederação Venezuelana de Basquete pode ser banida dos torneios internacionais, depois do Mundial, o país está numa crise filha da mãe. É uma seleção que se une, né? A gente sempre vê histórias de times que se unem nesse sentido. Está num grupo fácil, deve passar em primeiro, e vamos ver, às vezes consegue aprontar alguma coisa aí, quem sabe chegar em umas quartas de final. Provavelmente chega. O único obstáculo para a Venezuela nesse ponto seria a China. A gente nunca pode descartar o favorito também. A Itália tem nomes interessantes, a Turquia também tem um basquete legal, o Japão vai ser interessante assistir, porque o Japão tem o Rui Hachimura, que é um dos principais nomes do último draft. Ele foi muito bem nos amistosos iniciais. A Alemanha também tem sua força, e a grande decepção, na minha opinião, é o Canadá, que tinha tudo para ter uma seleção fortíssima, até todo mundo se lesionar ou pedir dispensa. Então, de todos aqueles nomes super fortes que o Canadá teria, tem só o Corey Joseph. Então, eu acho que o Canadá vai ficar pelo caminho, ainda na primeira fase. É a grande decepção, na minha opinião, até então. Mas eu acho que são aqueles primeiros nomes lá que a gente disse, e talvez aí uma Venezuela chegar em umas quartas de final, uma Itália pode aprontar alguma coisa, tem o Bellinelli, o Gallinari, mas não sei também até que ponto isso é suficiente. Bom, Lucas, acho que deu pra gente destrinchar bastante, né, num primeiro momento, de como que as equipes chegam para essa Copa do Mundo, sistema de disputa, enfim, falamos bastante de todos os aspectos que permeiam a competição. Queria agradecer sua presença, deixar o espaço aberto aí para você falar um pouquinho do seu trabalho. Para quem ainda não te conhece, acho bem difícil quem está acostumado a escutar o podcast te acompanha aqui nas suas participações, mas tá aí o espaço, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só vou dar meu palpite aqui. Eu acho que o Brasil para na segunda fase, tá? Mas, se por um azar do destino aí, vamos considerar o seguinte: a gente tem como o Brasil não vai reenfrentar a Grécia vai enfrentar os Estados Unidos e provavelmente os Estados Unidos ganha da Grécia. Vamos ver, às vezes consegue ter um empate aí, vamos ver. Mas o teto do Brasil na segunda fase, se partir para as quartas de final, vai estar super no lucro, tem que todo mundo correr pelado em Copacabana e comemorando, tá? Porque o teto realmente acho que é a segunda fase por causa desse sorteio, tá? Porque a chave aí foi ingrata com o Brasil. Mas vamos lá. Eu trabalho Locomotiva Esportiva,
Se vocês não conhecem ainda, acessem lá www.locomotivaesportiva.com.br. A gente basquete, vôlei e futebol, mas principalmente o NBB como um todo, né? Nosso carro-chefe. A gente está com um conteúdo muito legal para o NBB que a gente vai lançar nos próximos dias. A partir do dia 14 de setembro, faremos uma série de 17 podcasts do NBB, 16 quizzes, mais um especial. O Pedro vai estar em um desses podcasts, inclusive. Acompanhe lá que vai ser muito legal. Vamos ver se a gente faz alguma coisa no Mundial também. É só procurar a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, temos nossos podcasts também. Só seguir lá, curtir, mandar mensagem, e é isso aí. Galera, apesar do Lucas ter essas ideias meio loucas aí de correr pelado e tal, acho que não é a primeira vez que ele fala isso em nosso podcast, vale a pena acompanhar o trabalho dele e também do Fábio, quem ele faz toda a produção de conteúdo. Vale a pena, eu recomendo. E se você, eu vou dar um programa mais legal que esse que o Lucas falou. Mas se você gostar também não tem problema. Entenda, se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify ou pelo YouTube e não tiver acessado o site do Laranja Pulsante, a gente compartilhou, a gente disponibilizou para vocês um guia do Mundial. O que tem nesse guia? É um guia da Copa do Mundo, traz toda a história da competição, o histórico de pódios, desde a primeira edição em 1950 até a última edição de 2014, que foi disputada na Espanha. Toda a lista dos pódios, os campeões, os vice-campeões, terceiro colocados, o histórico das equipes que estão nessa edição, em edições anteriores, então quantas vezes o Brasil participou, a Argentina participou, em cada ano, em que colocação eles ficaram, as informações dos quintetos titulares, a lista completa dos elencos que foram convocados, vale super a pena, tá lá para download, é facinho de achar, entra no site, clica na aba da Seleção Brasileira que vai estar disponível lá. Também nas nossas outras redes sociais você consegue encontrar o link fácil para download, vale super a pena, tem a tabela completa dos jogos, com os horários das partidas, o espaço para vocês, se vocês quiserem imprimir, anotar os resultados e preenchendo os cruzamentos, está à disposição de vocês, tudo isso na faixa. Aproveitem que é um conteúdo que a gente gastou muito tempo para produzir, mais de uma semana ali dedicada a isso, para que vocês tivessem um material de altíssima qualidade e ficassem inteirados de tudo que vem aí pela frente, tá bom? Então eu conto com o apoio de vocês, vai lá. Pode falar, Lucas. Eu recomendo, eu até vaguei aí, mesmo no site da FIBA, no site de Globo Esporte, não tem um conteúdo em formato de revista, assim, um tipo guia mesmo, sabe? Igual vem em suplemento de jornal de futebol, é por aí, e eu não tenho um conteúdo desse igual que o Pedro fez, realmente ficou muito legal. É um conteúdo muito bom para vocês verem enquanto correrem pelados em Copacabana. Não, sério, baixem que é muito legal e vale a pena sim para acompanhar durante esses 15 dias de competição. Tá bem legal, eu recomendo sim. Então, e manda foto pelado pro Pedro. Não, essa parte eu dispenso. Mas se vocês gostarem da revista, derem uma lida e falar, pô, vale a pena, não esquece de marcar um amigo seu que ainda não conhece nosso trabalho, que não viu e tá meio que por fora, quer acompanhar mais de perto o Mundial, uma competição única, né? Mundial e Olimpíada são duas competições que o mundo inteiro para assistir, então marca uns amigos seu lá, fala, pô, dá uma olhadinha lá na revista, ficou bacana, tem mais de 70 páginas de muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente vai fazer a cobertura diária em nosso site com os jogos da Seleção Brasileira e em alguns podcasts conforme o Brasil for evoluindo na competição, tá bom? Então fiquem ligados que logo menos eu volto com novo conteúdo para vocês, com novos convidados, também trago o Lucas aqui de volta em outros podcasts, tudo isso sempre pensando em vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima! Falou!